Agora, vamos abrir a nossa linha internacional. Linha Internacional. Informação chegando sobre o terremoto de ontem na Ásia. O repórter Pedro Gambassi tem as atualizações. Bom dia, Gambassi. Tudo bem, Pedro Campos? Bom dia para você, para o Vitor. Bom Já dia. passa de 1.000 o número de mortos lá no terremoto de sexta-feira em Mianmar, que atingiu também outros países. A gente vai falar com calma dos efeitos desse terremoto, mas o primeiro aconteceu por volta ali do meio-dia em Mianmar, que foi o epicentro desse terremoto, desse tremor. Mianmar justamente que fica na divisa entre duas placas tectônicas, por isso que acontece tanto terremoto lá. A placa tectônica da Eurásia e a placa tectônica da Índia. O terremoto foi de magnitude 7,7 na sexta-feira. Segundo a imprensa estatal, já foram registradas ao menos 1.002 mortes, com mais de 2.300 feridos e outras 30 pessoas desaparecidas. Esse número pode subir com o passar das horas, porque as equipes de resgate ainda buscam por sobreviventes em meio aos escombros no país. O modelo de projeção do Serviço Geológico dos Estados Unidos estima que os danos causados no país podem superar os 60 bilhões de dólares, o que supera inclusive o PIB do país, o PIB anual do país de Mianmar. O terremoto destrói o país em meio a uma guerra civil e instabilidade política que já dura pelo menos 4 anos. Aí, depois de todo esse caos, alguns feridos, inclusive, Pedro, foram tratados na capital de Mianmar a céu aberto, porque o hospital já não comportava a quantidade de feridos que tinha lá na região. A Rússia enviou 120 especialistas em desastres para auxiliar a população. Já os Estados Unidos, pelo presidente Donald Trump, também prometeram enviar ajuda. A ONU enviou 5 milhões de dólares em ajuda. Índia, França, União Europeia como um todo também prometem enviar ajuda. Estima-se que o desastre foi o maior a atingir Mianmar em 75 anos. Tudo isso em Mianmar. O primeiro terremoto em Mianmar foi de 7,7, magnitude 7,7, seguido por um outro de 6,7, como é o normal, né? Tem um primeiro tremor muito forte e seguido por outros de menor intensidade. O país é vulnerável justamente por estar numa região de placas tectônicas. Na vizinha Tailândia, o tremor foi um pouco mais fraco e já deixou 26 pessoas mortas, além de 47 desaparecidos na cidade de Bangkok. O sul da China, o sudoeste da China, também foi atingido por esses tremores, mas ali foram registrados só pequenos danos à estrutura, nenhum ferido e também nenhum morto no sudoeste da China, mas a tendência, Pedro, infelizmente, é que continue subindo esse número de mortos que já passa de 1.000. Terrível, hein, Lupato? Terrível, Pedro Campos, até porque o que fez esse terremoto ser mais forte do que o normal, esses dois países, a Tailândia não está numa zona de terremotos, não, por isso os prédios, muitos não estão preparados, os mais antigos, imagine, não tem preparo nenhum para esses tremores, mas mesmo assim, ele foi muito perto do solo, 10 quilômetros mais ou menos para baixo. Quando a gente pensa em 10 quilômetros, não parece ser tão perto assim. Mas os terremotos geralmente são mais profundos. E quanto mais perto do solo tiver, o tremor vai ser maior. 7,7 foi a magnitude, epicentro em Mianmar, como o Pedro Gambassi acabou de nos explicar. As imagens são assustadoras do desastre, né? Pessoas presas ali em escombros de prédios inteiros que caíram, casas destruídas, regiões inteiras, sem nada. Não sobrou nada depois desse terremoto. Mas algumas imagens também, Pedro Campos, eu até acompanhava uma, compartilhar aqui com os nossos ouvintes, mostrando como hoje a tecnologia pode salvar. É o que chamam de abanar. Os prédios mais novos contam com um sistema de reequilíbrio em caso de tremor. Então, eles abanam para os lados para que não caiam. E em um hotel de luxo na Tailândia, foi registrado ali, sabe essas piscinas chiques no teto dos apartamentos? Sim, lá na cobertura, né? Exatamente, o chamado rooftop, como gostam de dizer, né? Um casal deitado em um colchão flutuante dentro de uma piscina de borda infinita, bonita na Tailândia. Esse prédio com tecnologia.
E aí, de repente, Pedro Campos, a piscina começa a esvaziar, porque o tremor chega, o prédio abana, e o tremor é sentido mais forte em prédios mais altos, os arranha-céus. Então, lá no topo dele, treme muito. E aí esse casal, de repente, não tem mais água, a água batendo para baixo da cintura, eles estavam ali flutuando, saem correndo e a piscina começa a causar uma enxurrada. A gente até mostra agora no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial esse vídeo, porque o colchão vai-se embora, a água começa a sair da piscina e rebate, né, para um lado e para o outro, inclusive A água da caindo piscina parece pra a água fora. do mar, né? Exatamente. Com ondas sendo formadas ali e ela vai ultrapassando o limite da borda infinita e vai despencando da altura lá da cobertura até o chão. Não está em uma zona de terremoto, a Tailândia, como nós trouxemos, mas tem alguns tremores, isso acontece, e aí é importantíssimo esse tipo de vídeo para a gente ver que a tecnologia pode sim salvar vidas nesses casos. Pedro Gambassi. Para explicar um pouco do mapa, Lupato, para o ouvinte que não conhece muito a Ásia, a Mianmar fica ao sul da China e a Tailândia fica mais para o lado direito, digamos assim, para leste do mapa de onde Mianmar, onde foi o epicentro. O Vietnã, inclusive, onde o presidente Lula esteve, já está voltando para o Brasil, também fica naquela região. Então, Mianmar, onde foi o epicentro, fica mais próximo da Índia e da China. Já a Tailândia, como você disse, a gente mostrou os prédios sendo afetados, fica mais a leste, um pouco mais distante de onde foi o epicentro e de onde tem justamente essa divisão das placas tectônicas. E como você ressaltou, Lupato, esse terremoto foi muito raso. Então, justamente raso para um tremor. Superficial, né? Exatamente. Uns 10 quilômetros para um tremor já é um pouco mais perto da superfície, o que pode potencializar ainda mais esse desastre lá na Ásia. Obrigado, Pedro Gambassi. Valeu.